Olá, pessoas do YouTube, do Spotify e de outras plataformas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Lendo com Mateus, esse quadro em que eu leio contos na íntegra aqui com vocês. Até o momento eu trouxe só literatura nacional, mas eu vou trazer também algumas histórias de outros países que eu conheço, que eu acho que valem a pena. E eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito animado com esse podcast, com esse quadro aqui do canal do YouTube que virou podcast. Porque além de poder ler contos com vocês, uma coisa que eu amo, é uma forma também de apresentar autores, né? De divulgar literatura, às vezes é uma porta de entrada para a obra de algum autor. Um bom conto faz a gente querer procurar mais coisas, não é isso? Hoje eu vou ler um conto maravilhoso do gigantesco Machado de Assis, que é um dos meus autores favoritos, é um dos maiores escritores brasileiros, um dos maiores escritores do mundo, que tem contos incríveis. Eu quero trazer vários contos dele para cá. Hoje eu escolhi um conto muito famoso, que eu não sei se vocês conhecem, chamado O Caso da Vara. Foi publicado em 1891 pela primeira vez na Gazeta de Notícias. E depois foi reunido num livro chamado Páginas Recolhidas, de 1899. Eu não tenho esse livro aqui, eu não tenho ele impresso também, o conto. Eu vou ler direto do PDF que eu peguei no domínio público na internet, link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E sem mais delongas, vamos direto ao conto, vamos à leitura. O Caso da Vara, Machado de Assis. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem um ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário, depois de um bom castigo. Não assentaram no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe este grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este, venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã, moço. Tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos sem se fixar em nenhuma. De repente exclamou: Vou pegar-me com sinhá Rita. Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do seminário, talvez assim... Sinhá Rita era uma viúva, querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou sinhá Rita, sentando-se na marquesa onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula, a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. Mas o que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada, ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro. Mas espere. Sinhá Rita olhava para ele espantada, e todas as crias de casa e de fora, que estavam sentadas em torno da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os bilros e as mãos. Sinhá Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem, e esperou. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário, estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Como assim? Não posso nada? Pode, querendo. Não, replicou ela, abanando a cabeça. Não me meto em negócios de sua família, que mal conheço. E então seu pai, que dizem que é zangado?
Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. Pode muito, sinhá Rita, peço-lhe pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido. Salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia... Não, nada, nunca, redarguía Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda muito tempo, afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai. Não me atende, duvido que atenda ninguém. Não atende? Interrompeu sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se lhe atende ou não. Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do senhor João Carneiro chamá-lo, já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o senhor João Carneiro fora amigo do seu marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz rindo. Ande lá, seu padreco, descanse que tudo se há de arranjar. Sinhá Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz, e apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam. Ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de sinhá Rita, que esquecera o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara! A pequena baixou a cabeça, parando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinhá Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça, a culpa era sua, se há culpa interxiste. Nisto chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para sinhá Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou o que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas, e em seguida afirmou que o castigaria. Qual castigar, qual nada, interrompeu sinhá Rita. Castigar por quê? Vá falar a seu compadre. Não afianço nada, não creio que será possível. Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com certo tom insinuativo, tudo há de se arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro, seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora, vá! João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou outra coisa qualquer, vadio que fosse. Mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se este fosse negativo, outra luta com sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força de um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava sinhá Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de censura. Por que não lhe pedia outra coisa? Por que não lhe ordenava que fosse a pé, debaixo da chuva, a Tijuca ou a Jacarepaguá? Mas logo persuadira ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho, era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah,
Se o rapaz caísse ali de repente, apoplético, morto, era uma solução, cruel, é certo, mas definitiva. Então, insistiu Sinhá Rita. Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus do céu! Um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os 3 sets. Imaginar que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava cosido à parede, olhos baixos esperando, sem solução apoplética. Vá, vá, disse Sinhá Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou. Exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinhá Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu Sinhá Rita, cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem. E para o fim voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Hão de ser as moças. Levantaram-se e passaram-se à sala. As moças eram 5 vizinhas que iam todas as tardes tomar café com Sinhá Rita, e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, fim do jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos birros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação que serviam a diminuir o xiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite. Que estaria acontecendo? De instante a instante, ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar 2 negros, foi à polícia pedir um pedestre, e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Sinhá Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis saber ainda se haveria modo de fugir para a Rua da Vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se Sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha. Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. Tem um rodaque do meu defunto, disse ela, rindo. Mas para que estar com esses sustos? Tudo há de se arranjar. Descanse. Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não, senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário, ou então metia-o no aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tinha outra tábua de salvação, pensou ele. Sinhá Rita mandou ouvir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta. Joãozinho, ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos.
fechou a carta com uma obreira e deu-a ao escravo, para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio agora era dela. Hão de ver para quanto presto. Não, que eu não sou de brincadeiras. Era hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os, todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda à almofada meneando os bilros, já sem ver. Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nhanhã, nhanhã, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu! Malandra, Nossa Senhora não protege vadias! Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá! Minha senhora, me perdoe! Não perdoo, não! E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que a havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinhá Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista. Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado, pelo pai, pela mãe, por Nosso Senhor. Me acuda, meu senhor moço. Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou à marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita. Vamos respirar antes de falar desse conto, né? Que conto pesado, triste e cheio de margens para a gente refletir sobre os temas que ele traz. Acho que a primeira coisa que me salta aos olhos assim é o quanto que o Machado de Assis era um gênio. Ele que foi um homem negro numa sociedade em que imperava a escravidão, ele não deixava passar nada, ele observava tudo. E não só essa estrutura, né, de trabalho escravo, mas todas as hipocrisias daquela sociedade, né, todas aquelas instituições. E ele debochava de tudo isso, ele criticava tudo isso de formas sutis. Esse conto, a história se passa em 1850, né, por volta de 1850, quando a escravidão ainda era legalizada no Brasil, mas foi publicado logo após a escravidão, ali em 1891. E isso revela muito essa história, uma história de um cotidiano de outra época, né? Ela revela como que essa crueldade fazia parte do dia a dia e revela como que esse homem não estava ali alienado, né? O Machado, no caso, ele percebia tudo, cara, e ele colocava isso de uma forma muito interessante na literatura dele. Nesse conto aqui a gente vê essa mulher, que a gente não sabe bem a condição financeira dela, mas percebe-se que é uma mulher poderosa, de alguma influência, e que acolhe essas crias da casa, que eles chamam de crias da casa, que certamente são crianças escravizadas, né? E que precisam aprender algum ofício para poder gerar algum lucro para os seus proprietários. E dentro dessa realidade, e é muito chocante ler essas coisas, né? Ler esse cotidiano de um país, do nosso país, há algum tempo atrás, e não é muito tempo, não. Isso não é muito tempo. Como que essa crueldade era uma coisa requintada mesmo, né? E há outros contos do Machado em que isso está mais explícito, mas nesse aqui fica muito nítida essas relações de poder entre esses personagens, entre essas parcelas diferentes da população, porque a gente tem esse menino que tem a obrigação de virar padre, por alguma promessa de família, provavelmente, que naquela época era comum que toda a família tivesse um padre. E esse menino foge desse seminário, porque é uma opressão para ele. E aí tem a opressão do pai, ele recorre a essa mulher que tem um poder também.
que influencia talvez o destino dele. A gente não sabe qual é a resolução final dessa situação, mas a gente percebe que ela tem influência, essa mulher, né? E que o João Carneiro, ele tá meio que abaixo dela, talvez ele fosse um agregado, como muitos dos agregados das histórias de Machado de Assis, pessoas que orbitavam ali essas senhoras, essas famílias, em troca de algum apadrinhamento financeiro. Mas para mim, assim, a coisa mais gritante é como que como que é difícil, né, fazer a coisa certa. E é claro que hoje isso também é uma questão pra gente, né, mas eu fico muito chocado sempre quando eu penso a respeito de uma sociedade em que a escravidão existia e era tolerada. Eu fico pensando nas pessoas de bem que viviam nessas sociedades, e como que era conviver com um escândalo desse, com um crime, uma coisa tão absurda, né? A ideia da posse de uma pessoa por outra, assim, desse trabalho obrigado, né? E a gente vê aqui como que o Damião, ele tinha essa sensibilidade, ele se compadeceu dessa menina, uma menina de 11 anos, doente, que provavelmente sofria maus tratos com frequência, tanto que ela tosse para dentro para não incomodar, deve ser de medo, né? E ele sente pena dela e ele se compromete com ele a apadrinhá-la, mas quando a coisa aperta, como ele também precisa de ajuda, ele precisa que essa mulher faça algo por ele para livrá-lo da situação em que ele está, ele cede. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, das conveniências, das relações de poder, de como que a gente às vezes tem que ceder, flexibilizar um pouco uma opinião, flexibilizar uma postura, porque a gente precisa, né? Às vezes a gente tem que fazer isso. E no caso, esse menino, ele precisou fazer isso porque ele tinha que, dentro do desespero dele, contar com a ajuda daquela mulher. Então ele cede. E aquela menina sempre, né? Quem está mais abaixo nessa pirâmide social é quem sofre com tudo isso. E é claro que a menina sofre com isso. A Lucrécia sofre os maus tratos porque o Damião não teve coragem de fazer valer, né, o sentimento dele de defendê-la. Enfim, esses são os meus comentários assim, espontâneos, né, a respeito dessa leitura. E é claro que existe muita coisa para ser dita, existem análises muito interessantes por aí, e aqui eu não tenho pretensão alguma de encerrar esse assunto. Queria saber de vocês também o que pega para vocês assim nessa leitura. E a gente pode continuar conversando nos comentários sobre isso. Eu acho que antes de encerrar eu quero deixar um salve ao Machado de Assis, que foi esse grande escritor que, além de escrever belíssimamente, escrever sobre a condição humana como ninguém, e dispor também essa sociedade em que ele vivia de uma forma que ele zombava daquela elite, na cara daquela elite ela não percebia. Ele fazia também as críticas dele, ele se colocava politicamente sim, o que ele acreditava tá tudo aí, a gente consegue ver nesses textos, né? E eu acho revolucionário sim, um homem como o Machado, no tempo do Machado, escrever as coisas que ele escrevia, e que são documentos, né? Isso aqui, além de uma obra literária, é um documento histórico para mim, pra gente entender como era aquele cotidiano daquela sociedade, daquelas pessoas que conviviam com esse horror que foi a escravidão. E eu acho importante que a gente continue lendo essas histórias, passando-as adiante, para a gente não esquecer, não só como um texto literário, uma obra de arte mesmo, mas como um documento, como uma lembrança para a gente manter viva, para não repetir nunca mais nada dessas atrocidades que a gente já passou, né? Tem que repetir o óbvio sim, e viva a literatura nacional, viva a literatura do Machado de Assis, e vamos que vamos. Eu vou trazer mais obras dele para cá também, mais contos. O Machado tem contos muito bons. Eu quero ler O Pai contra a Mãe, mas ele é tão pesado que eu não sei se eu tenho coragem de trazer para cá agora. Esse conto do Machado me lembra muito também o conto Negrinha, do Monteiro Lobato, que é outro pesadíssimo. E a minha ideia era, a princípio, trazer coisas mais leves para cá, mas já comecei trazendo esses mais políticos e com histórias mais difíceis de ler mesmo, né? Enfim, eu aceito sugestões de contos também, eu tenho uma lista enorme de coisas para ler com vocês, mas eu tô aceitando sugestões e tô adorando construir isso aqui com vocês. E é nesse clima de agradecimento, de gratidão pelos meus ouvintes, seguidores,
que eu me despeço e prometo que volto em breve com mais um conto pro Lendo com o Matheus. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!